Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia 26 de maio de 2024. Eu sou o Diácono Luan e tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Bem-vindo a mais um podcast, Voz da Atalaia. O tema de hoje é Zaqueu. Vamos à Bíblia? Em Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 10, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A maioria de nós conhecemos ou já ouvimos falar da história de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Os judeus não gostavam dos publicanos porque muitos deles eram corruptos e roubavam o povo. Jesus estava de passagem por Jericó. Zaqueu, quando ficou sabendo disso, ele procurava conhecer Jesus. Nós vamos ver que Zaqueu tinha algumas limitações. Até ele atingir o seu objetivo de conhecer o Mestre, de ver o Mestre, ele teve que romper algumas barreiras. E a primeira delas é a sua estatura, uma limitação física. A multidão que estava ali não permitia que Zaqueu visse o Mestre, visse Jesus. A segunda limitação que a gente pode mencionar aqui é a sua posição social. Zaqueu era um homem rico, mas também era desprezado pelo povo. Ele teve que calçar as sandálias da humildade e enfrentar a multidão. O terceiro ponto que a gente pode mencionar aqui era a sua própria consciência. Tanto a consciência quanto o povo poderia estar dizendo que Zaqueu era um pecador, mas as acusações da própria mente e do povo não limitaram o desejo de Zaqueu conhecer o Mestre. Quando nós decidimos ter um encontro ou um relacionamento verdadeiro com Jesus, acabamos enfrentando as mesmas dificuldades que Zaqueu enfrentou. Se não enfrentamos algumas, enfrentamos outras, ou seja, tem algumas dificuldades que nós vamos enfrentar. A história de Zaqueu nos mostra que para cada limitação, cada situação difícil, há uma saída quando o objetivo é Cristo. A outra dificuldade era de cunho social. Zaqueu sabia que não era aceito pelo povo. Um homem que era rico e tinha suas riquezas baseadas num serviço que não era visto como honesto pela sociedade. Vemos outro lado também, que foi ele se misturar com a multidão. O seu primeiro encontro com o mestre não foi em um palácio, nem uma mansão e nem teve um convite formal, mas foi com um simples, em meio à multidão. Encontramos muitas pessoas que querem que Jesus vá até elas, quando na verdade nós que devemos ir ao encontro do Mestre. E por último, a nossa consciência humana, movida pelo pecado e pelo erro. Acreditamos que não seremos aceitos por Jesus, quando na verdade o que ocorre é que o Mestre está de braços abertos para nos receber. E se nós deixarmos, seremos transformados verdadeiramente como foi com Zaqueu. Em resumo, nós tiramos algumas lições da história de Zaqueu. A primeira dela é não desistir. Zaqueu enfrentou dificuldades, obstáculos para ver Jesus, mas ele não desistiu. Na vida vai surgir obstáculos, lutas, batalhas, mas nós não devemos desistir de seguir Jesus. Outra coisa que nós podemos mencionar é a humildade. Para receber Jesus em sua casa, Zaqueu teve que descer de sua árvore, revelando sua baixa estatura perante Jesus e a multidão. Muitas vezes, para sermos abençoados por Jesus, precisamos largar nosso orgulho e reconhecer as nossas falhas. Outra lição que nós podemos tirar
é o grande amor de Cristo. A multidão não gostou quando Jesus ficou na casa de um pecador, mas Jesus disse que tinha vindo para salvar quem estava perdido. E Zaqueu era um deles. E por último, quero mencionar aqui que uma vida com Jesus é diferente. Depois que Zaqueu permitiu o Senhor entrar na sua casa, decidiu conhecer o Mestre, ele foi transformado. E como Zaqueu, nós vemos outros e outros casos semelhantes entre o seu caso, na Bíblia mesmo. Jesus ele veio para transformar a vida, veio para resgatar realmente o pecador do pecado, trazer vida aos doentes. Jesus ele veio para nos dar a cura para as doenças que assolam nossa alma. Que nós não venhamos olhar para as nossas limitações, nem pela luta que passamos, não venhamos olhar pelos obstáculos que têm se colocado no nosso caminho, mas venhamos olhar para Cristo, o nosso objetivo. Se o objetivo é Cristo, vamos romper com essas barreiras, com essas limitações. Amém? Ore comigo, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você ouviu a mais um podcast Voz da Atalaia. Lembre-se, para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.